Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas que nos acompanham aqui nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no nosso live, que acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, trazendo para vocês uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica de levar informação de qualidade, de levar conteúdo para que vocês tenham uma boa concepção e saibam exatamente, ouvindo de grandes especialistas, o que é que tem na cirurgia bariátrica, quais são as suas peculiaridades, as suas indicações, o que é que tem de cuidados. E nós hoje vamos abordar um tema bem diverso, na verdade. A ideia é nós trabalharmos com os extremos, nós discutimos os extremos da obesidade. Tanto os casos de pessoas com muito excesso de peso, com índices de massa corporal bem altos, quanto também aquelas pessoas que têm índice de massa corporal mais baixo e que também têm suas peculiaridades. E para conversar sobre isso, nós temos aqui cirurgiões de ponta, cirurgiões experientes, grandes professores, de norte a sul do país. Temos o Dr. Guilhermino Nogueira, que é de Pernambuco, cirurgião bariátrico, presidente do capítulo eleito lá de Pernambuco, do capítulo da sociedade. Temos o Dr. Maurício Emanuel, do Rio de Janeiro, um ícone da cirurgia carioca que já esteve aqui conosco algumas vezes. Temos aqui o nosso William Bonner, da cirurgia bariátrica, o Dr. Tiago Zegro, que foi presidente eleito agora também do capítulo de São Paulo. Eu falo William Bonner porque Tiago frequentemente modera esses Bari Lives e é uma figura carimbada, tem uma legião de fãs dele aqui. Ele sempre modera as nossas sessões. E, vindo lá do sul, nós temos o Luciano Santos, que também é cirurgião bariátrico, lá de Caxias, e, enfim, todos cirurgiões experientes que lidam com todas as nuances da cirurgia bariátrica. E nós vamos tentar aqui conversar e passar o conhecimento deles para todos vocês. Eu vou pedir aqui, inicialmente, que cada um fale um pouco do perfil do seu trabalho hoje, o que é que faz em suas respectivas cidades. Começando, eu vou de norte a sul, começando pelo Guilhermino. Descreva aí um pouquinho como é que é a sua prática em cirurgia bariátrica, para que as pessoas saibam, Guilhermino, por favor. Perfeito. Boa noite a todos que estão vindo a gente aqui. É uma oportunidade muito interessante discutir cirurgia bariátrica com vocês. Hoje, eu sou um grande entusiasta, adoro obesidade, adoro estudar obesidade, adoro cirurgia bariátrica. Sou entusiasta do estilo de vida saudável e sempre recomendo isso para os meus pacientes. Eu acho que cirurgia bariátrica, sem sombra de dúvida, hoje é a melhor ferramenta que nós temos para o tratamento de obesidade. Sempre faço questão de salientar que não é um milagre, mas é a ferramenta mais potente que a gente tem. Descendo aí, vamos parar na cidade maravilhosa e falar com meu amigo Maurício Emanuel, que vai falar um pouco sobre quem ele é e o que é que faz hoje no Rio. Ele que foi presidente do capítulo do Rio, já foi presidente, vice-presidente da sociedade aqui, presidente da comissão científica de congresso e uma pessoa que está sempre na ponta. Ele coordena aí um curso de pós-graduação no Rio. Fale aí um pouquinho sobre como é a sua prática hoje, Maurício, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marcos. É um prazer sempre estar a serviço da sociedade, você sabe disso. Você é igual a mim, a gente trabalha sempre olhando o benefício comum. Isso faz parte do nosso DNA, faz parte do DNA da nossa sociedade. O que a sociedade bariátrica quer? Que você, nosso paciente, consiga ter informação de qualidade, consiga confiar no seu tratamento e ter o melhor resultado do tratamento. Eu já estou há muito tempo envolvido com isso. Eu brinco, eu sou o caçula dos pioneiros, porque eu era um garoto quando eu comecei, nas mãos do Fernando Barroso aqui. E a gente, ao longo desse tempo, caminhou bastante, caminhou a favor do paciente. Justamente como diz o tema, ampliando o ambiente de oferta da cirurgia bariátrica, tanto para o doente extremado em peso, quanto para o paciente com menos peso.
foi uma conquista para toda a sociedade, porque ela não foi feita de forma aleatória, foi feita com muito estudo, com muita qualidade. Eu hoje só trabalho em clínica privada. Lá, na minha clínica, a gente consegue oferecer o tratamento endoscópico, o tratamento cirúrgico, o tratamento clínico, enfim, oferecer soluções para que aquele paciente se encontre com o tratamento, porque isso é muito importante. E a gente vai, historicamente, Marcos faz também, e todos os colegas aqui, aquisições a favor do nosso paciente. Então, recentemente, Marcos, isso eu gosto de ressaltar, nós criamos na Clínica São Vicente da Gávea o META, que é um centro de metabologia para o tratamento dos doentes diabéticos. O endocrinologista responsável lá, meu parceiro nessa jornada, é o Valmir Coutinho, um grande amigo nosso, presidente da Sociedade Mundial de Obesidade, que nos ajuda. Grande nome da endocrinologia e da obesidade no país. Sou fã dele. É um cara que sempre contribui muito para o conhecimento da obesidade. E um apoiador da cirurgia bariátrica e metabólica, viu, Marcos? Sem dúvida nenhuma. Sou fã dele há muito tempo. Foi um dos primeiros que eu vi falando sobre obesidade. Lá em 1999, eu estava dando os primeiros passos. E desde então, já sou fã dele. Se ele estiver ouvindo a gente. Ele deve estar ouvindo. E, além disso, agora, recentemente, a gente, já não é tão recente, mas, enfim, a gente trouxe, falando de extremo de peso, a cirurgia robótica para o nosso dia a dia. Para o doente super, acima de 60, acima de 50 de IMC, traz um conforto, uma qualidade na operação espantosos. Então, nós temos aí a oportunidade, estar numa grande capital, facilita isso, mas a gente tem o mesmo espírito que você, Marcos, e que os colegas que estão aqui. A gente está sempre buscando oferecer o melhor para o nosso paciente bariátrico, e é o que a gente está fazendo aqui hoje, tentar melhorar a qualidade de informação e trazer esperança para esse pessoal. Obrigado, querido. E falando em DNA, e falando em berço da cirurgia bariátrica, a gente vai para a nossa megalópole, São Paulo, com o DNA da cirurgia bariátrica, o DNA da cirurgia laparoscópica, o Dr. Thiago Zega, que quer que se apresente o que é que ele faz hoje, onde é que ele trabalha, como ele está fazendo cirurgia bariátrica hoje. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer estar aqui. Como você falou, normalmente eu estou entrevistando e para mim é uma honra e uma responsabilidade grande estar aqui como entrevistado. E os colegas já falaram muito bem, inclusive uma honra estar com pessoas de tanto renome aí do Brasil inteiro. Marcão, eu acho que assim, a cirurgia bariátrica já está mais do que salientado de que é algo positivo para os pacientes. A gente trabalha em prol da população, né, de modo geral. Esses body lives são muito interessantes e sempre com temas muito abrangentes. Os internautas podem interagir com a gente. Em São Paulo, a gente tem um volume grande de cirurgia bariátrica, como todos sabem. O Brasil é o segundo país que mais opera no mundo, né? E a nossa sociedade de cirurgia bariátrica, feita pelos capítulos de cada estado, e a maior, que você como presidente aí, é talvez a segunda maior sociedade do mundo de cirurgia bariátrica, com um peso muito grande. Então, os nossos cirurgiões bariátricos brasileiros têm um peso muito forte, são respeitados no mundo inteiro. Então, acho isso fazer parte disso, para mim é muito legal. Aqui em São Paulo, você perguntou, eu opero basicamente em clínica privada e faço alguns ambulatórios de alguns hospitais. Eu fico mais na zona sul e oeste de São Paulo. Brinco que a gente não atravessa muito a ponte. Fico mais na região do Morumbi, mas quando necessário a gente atende em outros lugares. A gente faz basicamente laparoscopia e, como o doutor Emanuel falou, a gente faz robótica também. E é isso, a gente tem uma clínica onde tem um atendimento global do paciente, uma vez que a cirurgia, como o Guilhermino falou, não é mágica, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Enfim, e estamos aqui para conversar aí por uma horinha sobre todos os assuntos. Obrigado mais uma vez. E falando em extremos também, vamos para o extremo sul do nosso gigantesco continental país, né? Trazendo um pouco da vertente de sair fugindo das metrópoles ou das capitais, com o Luciano Santos, que está em Caxias do Sul, cirurgião bariátrico, experiente também, e também trabalha, além de trabalhar na cirurgia bariátrica e como um canal de comunicação aqui, ele faz uma comunicação muito bacana lá em sua cidade, na sua região, todo o Rio Grande do Sul,
divulgando para as comunidades de pacientes, aos colegas, a cirurgia bariátrica, faz lives muito bacanas, e ele vai trazer um pouco da experiência dele também. Fala um pouco aí o que você faz, como é a sua prática no dia a dia, Luciano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Marcos Leão Vilas Boas. É um privilégio estar aqui com vocês. É um prazer aí estar revendo o Thiago, doutor Maurício Emanuel, doutor Guilhermino, e montando um time aí para prestar mais um serviço. Eu acho que isso é muito importante, porque a prestação de serviço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, eu acho que é o princípio de tudo. É como disse o Maurício, que é fazer o bem, é a gente fazer o bem comum. E se Deus nos deu esse dom de a gente poder levar, né, um pouco de consciência e melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Nós trabalhamos aqui numa clínica privada, nós não atendemos o Sistema Único de Saúde, não por falta de vontade, mas os protocolos eles entravam um pouco na burocracia. Participamos, sim, de um serviço da residência médica, né? Eu sou supervisor hoje da residência médica de cirurgia do Hospital Nacional de Pompeia, aqui em Caxias do Sul, que tem um volume muito grande de cirurgia. É uma pretensão nós tocarmos em frente ao sistema SUS, mas hoje trabalhamos com cirurgia da parte privada. Uma conversa informal, eu fiquei muito feliz porque fechamos uma parceria com o Dr. Maurício Emanuel, no Rio de Janeiro, para fazer cirurgia robótica em trocas de garrafas de vinho. Então, isso me deixou muito feliz, porque eu pensei que ele ia me cobrar mais caro. Vou levar vinhos aqui extremamente de referência e vai custar muito barato. Operar robótica ao lado dele é um privilégio para mim. O que nós fazemos aqui, doutor Marcos, é exatamente o que todos os colegas estão tentando fazer. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul prestam um excelente trabalho. As clínicas estão muito bem equipadas, os profissionais estão muito bem enquadrados, seguem muito a regra daquilo que a sociedade brasileira preconiza, né, em todos os protocolos, seja para a Covid-19, seja para indicação de cirurgia, seja na parte de metabólica, e realmente a gente está agora falando de extremos, queremos sim entrar dentro desse incentivo aí que nós temos a tratar esses pacientes extremos em relação à doença metabólica em pacientes abaixo de 35. Basicamente, o que nós fazemos, sim, é a cirurgia laparoscópica, fazemos tratamento por endoscopia, né? Temos recursos aqui para tratamento endoscópico, temos uma clínica multidisciplinar, trabalhamos com biomecânica, muita reabilitação, trazer esse paciente, reinseri-lo à sociedade, colocar ele de volta o mais rápido possível ao seu trabalho e rendendo economicamente e socialmente para o nosso país. É o que a gente faz. Perfeito. Bom, eu queria lembrar a todos que estão aí nos acompanhando que vocês podem dar perguntas, preferencialmente perguntas que sejam do interesse de todos, evitem casos pessoais, que a gente não vai poder tratar de casos individuais aqui, mas perguntas genéricas sobre cirurgia bariátrica e, melhor ainda, se vierem sobre o tema nosso de hoje, que são os extremos de peso. E vamos partir direto agora para as nossas perguntas. Vou perguntar primeiro aqui para o Maurício, doutor Maurício Emanuel, do Rio. Como é que as pessoas entendem a questão da obesidade, o que são extremos de peso, como é que a gente classifica isso na cirurgia bariátrica, na obesidade, em termos de graus de obesidade e índice de massa corporal. Como é que a gente posiciona aí o que seriam extremos de peso? Marcos, isso é muito curioso quando você coloca, e o próprio nome dessa nossa reunião me fez pensar. Tanto o paciente muito pesado, quanto o paciente metabólico, ou não metabólico, mas o paciente com a demanda estética abaixo de 35, os dois não se sentem propriamente no extremo. A mulher com 34 de IMC se sente obesa, e o homem de 60 de IMC e a mulher de 60 de IMC também se sentem obesos. Eu posso imaginar, pela minha experiência, num grau não pertinente à nossa definição. Isso é muito curioso. Todos eles entendem a obesidade como um grande problema, mas não estratificam a obesidade. Papel que deve ser nosso. E eu me dedico muito a isso nas consultas, porque o paciente tem que entender a sua situação para que a proposta de tratamento seja entendida e adotada por ele, que é uma questão importantíssima para nós. Portanto, um paciente de 60 de IMC não pode achar que a cirurgia ou o tratamento ao qual ele vai submeter
seria igual à do primo, que tinha um IMC 40 e que você operou com a facilidade, com a categoria e com o resultado que você teve. Primeiro ponto. Da mesma forma, o paciente no extremo inferior não pode entender como um paciente de IMC 40, porque ele vai ser desafiado socialmente e vai ser desafiado por colegas médicos ao longo do seu pré-operatório. Portanto, nós temos que qualificar, estratificar isso para o paciente. E isso eu faço mostrando as tabelas de IMC, com a classificação que todos sabemos, quer dizer, de 20 a 25 IMC normal, 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidade grau 1, onde a presença das comorbidades. Mas hoje, de forma muito viva, eu coloco isso a todos os colegas, o fracasso de tratamento começa a surgir como uma questão importante nesses pacientes, na faixa dos 30 a 35, 35 a 40 e obesidade grau 2, que com comorbidades a cirurgia já está estabelecida, 40 em diante, 40 a 50 obesidade mórbida ou severa, 50 a 60 superobesidade e acima de 60 de IMC, tripla obesidade ou super obesidade, ambientes, então, muito especiais e devem ser entendidos como tal. Eu ofereço ao paciente muita informação nisso, acho que é o nosso papel aqui, para que ele se entenda exatamente na posição que ele está. E vou fazer pequenas considerações para ajudar esse paciente a entender. Você consegue operar um paciente com IMC 40, portanto, um obeso mórbido, na maioria dos hospitais hoje onde há cirurgia bariátrica, porque há equipamento de qualidade suficiente para essa operação. Isso é um pouco diferente num paciente de IMC 60, pacientes acima de 200 quilos, na maioria das vezes, e que exigem ambientação física apropriada, estrutura de centro cirúrgico, estrutura de equipamento para a operação. Portanto, nesse primeiro momento, o paciente já, sem ter o conhecimento, é um desafio. E se ele não for informado pelo médico, ele pode não entender por que você oferece um hospital diferente da preferência dele. Então, isso tem que ser explicado, o paciente tem que ouvir isso. Além disso, a expectativa de emagrecimento do superobeso, todos nós sabemos, é diferente da expectativa de emagrecimento dos outros pacientes. E nada frustra mais o paciente do que o entendimento de que não atingiu a sua meta. Portanto, temos que estratificar o paciente e tratá-lo de forma adequada. Ele tem que entender a condição de tratamento dele. Isso falando do superobeso. Agora, vou trazer como provocação para todos os colegas o paciente que hoje é de grande frequência na minha clínica. Eu estive com o Bruno Dillermans lá em Bruges e vi esses pacientes lá também. O paciente com 33, 34 de IMC, com uma história ampla de fracasso de tratamento. A gente chega lá. Já a gente chega lá. Deixa a expectativa aí, senão a gente vai... Então, vamos dar. Então, vamos dar movimento aí no grupo. Falando já nisso aí, vou passar para o Guilhermino. Guilhermino, você acha que o IMC é o melhor critério que a gente tem? Ele é o balizador realmente? Ou ele é... O que é que você pensa sobre isso? Então, eu acho que o IMC é muito importante do ponto de vista populacional, para a gente saber se uma população ela está emagrecendo, se ela está engordando, as políticas públicas, mas do ponto de vista individual para cada paciente, eu sempre tento ensinar os pacientes que tem pouca relevância, porque o IMC leva em consideração peso e altura. Eu sempre digo para os pacientes que... E onde está o peso também, né? Ele não leva em conta, né? Exatamente, porque peso importa quase nada, peso não importa para ele. O que importa é a posição corporal. Então, eu digo para os pacientes, doutor, eu perdi 20 quilos, foi bom? A resposta melhor talvez seja não sei, depende do que você perdeu. Se você perdeu gordura corporal, foi maravilhoso. Mas se você perdeu 10 quilos de músculo e 10 quilos de gordura, talvez não tenha sido tão bom assim. Eu acho que IMC deve ser um balizador, mas individualmente, como o próprio Maurício falou agora há pouco, uma paciente que está em IMC de 33
está na obesidade grau 1, muitas vezes falhou em inúmeras tentativas, tem alguns componentes de doença metabólica já instaladas, mas não tem o famoso diabetes. Essa paciente não deveria se operar? Na nossa opinião, acredito que sim, que ela tem talvez mais indicação do que outras pacientes que têm um IMC um pouco maior. Eu acho que o IMC não é o melhor critério, ainda é o que a gente tem. Existem algumas situações, alguns critérios novos aparecendo, de Edmonton, que tenta colocar a doença mental, o estado mental também nessa equação e não somente o peso, mas ainda não leva em consideração o que é mais importante, que é a composição corporal, que hoje a gente faz nas nossas clínicas através de bioimpedância, né? A análise da composição corporal. Joia. Luciano, o Maurício falou aqui em super obeso. Você podia definir para a gente aí, para explicar para as pessoas o que é um super obeso e o que tem de especial essas pessoas? Bom, conceitualmente, o paciente superobeso é aquele paciente que tem um índice de massa corpórea, que é a relação peso-altura, né, na sua simplicidade, acima de 50 quilogramas por metro quadrado, independentemente de doenças associadas ou não. Nós temos ainda, eu acho que é importante também, falar que os pacientes super obesos, aqueles pacientes que são considerados com peso extremo mesmo, são os pacientes que têm 60 quilogramas ou mais por quilos por metro quadrado, independentemente das doenças associadas que eles tiverem. Com algumas nuances, cada um deles, mas sumariamente ou conceitualmente é isso. Perfeito. Tiago, quais seriam as situações hoje? Assim, vamos falar de dois cenários. Primeiro, o cenário formal, oficial, e o cenário que talvez nossa especialidade esteja exageradamente amarrada em regulamentações, né? E a gente fica preso a inúmeras regulamentações, mas eu quero lembrar que existem mecanismos jurídicos para a gente dar ao paciente o tratamento que a ciência julga ser o melhor e não somente aquilo que está argumentado por uma regra de Ministério da Saúde, que nem sempre é a melhor, ou uma regra da ANS, que nem sempre é a melhor para o paciente, ou uma regra do Conselho Federal de Medicina, que teoricamente deve ser a melhor, mas que às vezes está engessada pelo tempo devido à burocracia e à lentidão das regras, né? Mas hoje, como é que você vê, então, as indicações para pessoas acima de 30, digamos, estamos aí trabalhando na obesidade grau 1, que, lembrando a todos, obesidade é doença. E há 20 anos atrás, eu já ouvi o Dr. Fobi, que é um dos precursores aí do bypass gástrico, dizendo assim, olha, eu opero obesidade. Se o meu paciente não consegue resolver esse problema com o comprimido, eu resolvo com bisturi. Mas vamos lá, o que é que você pensa a respeito disso e para o público aí como é que eles podem se posicionar? Marcão, vou tentar ser breve. Assim, como o Guilhermino comentou, existem números para se balizar a sociedade, né? A ANS segue uma regra, como já foi comentado muito aqui no Bari Live, e a ANS, para quem não sabe, é o órgão que rege os convênios. E quando a gente fala em convênio, ou o SUS, né, acabam seguindo essas regras. Pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, foi determinado em 2017, se não me engano, desde 2017, a cirurgia metabólica, que é o IMC de 30 a 35, ou seja, obesidade não com diabetes, a cirurgia para diabetes, apesar que um paciente metabólico ele não tem só diabetes. Então, um paciente dislipidêmico, ou seja, colesterol, triglicéridos aumentado e hipertensão, ele é metabólico mesmo, muitas vezes não tendo diabetes. Óbvio que quando a gente fala em parâmetros, a gente acaba seguindo isso, mas no consultório, como o Emanuel falou muito bem, a gente tem que ver caso a caso, né? Não é o paciente que se organiza a técnica que tem que se adaptar ao paciente, né? Então, esse paciente, como foi falado, a gente tem que avaliar ele de uma forma completa, tanto a questão psicológica quanto que o peso traz problemas para esse paciente.
Se ele já tentou outras formas, isso é importante, porque a gente vê pessoas que comem completamente errado, nunca fez uma tentativa no mínimo razoável, e aí tem que ser pensado com mais calma esse paciente de IMC, obesidade grau 1. Mas, por outro lado, por exemplo, um paciente com refluxo e obesidade grau 1, muito melhor fazer um bypass para o refluxo do que uma válvula, né, anti-refluxo. Então, você vê, a obesidade também aumenta muito o refluxo. Então, é importante olhar caso a caso, uma vez que precisa ser muito bem conversado, tanto com o paciente, com o familiar, para ele entender. Uma coisa que eu não sei se vai ser perguntado em breve, mas que o paciente MCC menor, ele tem que entender que ele não vai ficar raquítico, vai emagrecer demais. Talvez a gente aborde isso, mas falando diretamente da sua pergunta, um paciente de obesidade grau 1, IMC de 30 a 35, tem que ver os seus critérios individuais. Ele tem que estar claro que hoje vai ser muito difícil liberar pelo convênio ou pelo SUS esse paciente. Ele tem que saber disso, eu acho que a gente tem que ser transparente. É importante, a gente tem, às vezes, a cirurgia, ela pode ser feita, ela pode não ser coberta, ela pode Exato, não estar sendo aceita pelo plano de saúde, mas, eventualmente, por algum outro mecanismo, ele pode realizar. O cirurgião não se recusa. Exato. Os convênios, eles têm que criar diretrizes e balizadores para que também não saia operando qualquer paciente e eles não quebrem, vamos dizer assim, né? Assim como a idade, foi falado muito bem por você no Fantástico, a idade deve ser revista nos dias de hoje, né? O adolescente e tudo mais, e está fora da INS. Então, esse paciente bem avaliado, bem conversado e ver quais são as comorbidades dele, às vezes, dificuldade para engravidar, síndrome de ovários policísticos, dislipidemia, depressão, problemas psiquiátricos e psicológicos, esse paciente se enquadra muito bem, só que ele tem que saber que nós estamos propostos a operar, mas muitas vezes não é coberta pelos convênios. Mas é mais ou menos dessa linha, Marcão. Maurício, a gente falou aqui, o Thiago falou aí de algumas comorbidades nesses pacientes, e você começou a falar, eu vou devolver a bola para você, tá? Ele falou aí de índice de massa corporal mais baixo, falou de comorbidades como refluxo, comorbidades como diabetes. Nós teríamos outras dislipidemias muito graves, onde esses pacientes estão expostos a riscos elevados de doenças cardiovasculares, pancreatite aguda com hipertrigliceridemia, etc. Mas o que a gente separa muito, isso que você começou a falar, e eu te interrompi, estou te devolvendo, são pessoas que têm um impacto muito grande, que eu diria que é a comorbidade psicossocial, né? O impacto sobre a qualidade de vida, porque a obesidade ela pesa diferentemente nas pessoas de acordo com como ela é percebida, né? E a gente vê hoje indivíduos jovens, mulheres, com MC de 32, 33, e que ainda não têm grandes comorbidades, ou eventualmente até não têm, mas já sofrem muito com a sua própria percepção de imagem ou com o preconceito, e isso traz um impacto. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode lidar com isso hoje, na atual conjuntura do país? Marquinhos, como eu estava dizendo, esse paciente está cada vez mais frequente nas nossas clínicas. Todos nós recebemos a visita desses pacientes, em parte porque esses pacientes têm parentes operados por nós, que resolveram o seu problema de obesidade e que eram talvez 10 quilos mais pesados que eles apenas, e eles não têm acesso à operação. Eu tive lá com o Bruno, como eu estava te falando, e lá em Bruges eles já aceitam essa indicação em pacientes com pouca comorbidade, desde que o paciente tenha fracassado em tratamentos clínicos efetivos, lá o serviço é público, porém, esse paciente vai pagar integralmente o seu tratamento. Acho que é uma alusão que a gente tem que fazer para todos esses pacientes em algum momento. Hoje, lá na clínica, é frequente. O estigma emocional desses pacientes é pavoroso. Eu vou contar para vocês e para os nossos ouvintes o que aconteceu hoje no meu consultório. Um paciente, piloto de helicóptero, que tem 34 de IMC, e vai perder o emprego, não sabia, então vou contar para vocês, o Thiago deve saber, o helicóptero faz parte da vida dele. Esse cara vai perder o emprego porque o peso dele tira a bagagem do helicóptero, e o dono da companhia disse que se ele não perder peso, ele perde o emprego.
Ele não é a única indicação, ele tem outras alterações, mas o convênio dele não paga a operação. Então, no primeiro dia, a gente traz para o doente essa informação. Você não terá cobertura do seu convênio, especialmente porque o estigma psicossocial trazido pela obesidade, ele é muito pouco respeitado, né, Marcos? Há quantos anos a gente fala nisso? E, mesmo constando na última resolução do CFM, isso não é propriamente apoiado por nenhuma operadora. Você escrever que o doente tem um estigma social, 35 de MC, o estigma social, o cara do convênio envolve o doente. E nós não. Nós, médicos da sociedade, que nos dedicamos a tratar essa doença, temos profunda sensibilidade para essa questão. Então, um paciente que trata e tenta conter sua obesidade, que esgotou o tratamento clínico, que já colocou um balão sem sucesso, porque o doente de MC33, eu raramente coloco balão, porque eu tenho certeza que ele vai voltar a engordar. Esse paciente, já tendo tentado as alternativas clínicas e o balão, a opção dele é a cirurgia. Como o Dr. Fob disse, eu trato a obesidade. De alguma forma, eu vou ajudar a pessoa a resolver o seu problema, e nós temos operado esses pacientes com um resultado encantador. Resultado não só emocional, mas o resultado de controle de peso da cirurgia e, principalmente, o resultado de manutenção de peso a longo prazo. Você vê no balão uma alternativa terapêutica de longo prazo para algum doente desses com obesidade? Marcos, você nunca escuta muito falar de mim com balão, porque eu como muito pouco balão, apesar disso estar dentro do nosso portfólio. Não vejo resultado duradouro. Falo isso para o doente antes de colocar, especialmente nos pacientes em torno dos 33 de MC. Até 31 de MC, eu tenho uma equipe multidisciplinar grande, eu tenho equipe de corrida de doentes operados que participa dessas corridas de rua. A gente motiva os pacientes, eu diria que até 31 de MC, quando é um ganho de peso abrupto, pós-gestação, coisa rápida, tem um bom resultado, vale a pena colocar. Acima disso, esse paciente vai ter pouco resultado com o balão. Eu não imponho a tentativa do balão como indicação da possibilidade de cirurgia do paciente com menor peso. É uma questão de anamnese, de expectativa do paciente e de definição de tratamento. Ô, Guilhermino, e indo para o balão no outro extremo, que talvez aí ele possa ter. Na verdade, o balão foi concebido para isso, né? Ele foi concebido para o alto peso e começou a ser utilizado como alternativa para a pessoa perder peso, digamos, como um tratamento da obesidade, que eu acho que é uma perspectiva equivocada. Como é que você vê o balão, você usa o balão naquelas pessoas, e foi uma pergunta aqui da Hélida, aqui no nosso Body Live, se você acha que o balão é uma alternativa para as pessoas muito pesadas e daí perderem peso, fazerem a cirurgia? Então, eu acho que é uma das únicas funções do balão, na minha visão, eu concordo muito com o que o Maurício falou. Eu acho que o balão não resolve o problema da obesidade porque ele não age no que mais pesa na obesidade, que são os mecanismos reguladores, o desequilíbrio hormonal que existe com a obesidade, porque a cirurgia bariátrica atua em cima disso. Não é apenas um corpo estranho que vai entrar no momento, vai ocupar o espaço da comida e retirado, é natural que o corpo volte àquele peso anterior. Eu acho que é o único papel do balão, essa ponte para a cirurgia. Pacientes com IMC acima de 50, acima de 60 principalmente, que é mais seguro para a gente fazer com que esse paciente perca peso no pré-operatório, por vários motivos que a gente vai explicar um pouco mais na frente, por que perder esse peso pré-operatório, principalmente nos superobesos. Aí o balão, eu acho que tem uma função muito boa. A gente faz o balão de ponte para a cirurgia. Coloca o balão, perde um pouco de peso, que é o que o balão consegue fazer, um pouco de peso, tira o balão e submete o paciente a uma cirurgia mais tranquila, mais segura. Perfeito, perfeito. Luciano, não sei se você aí no Rio Grande do Sul tem experiência com SPAs. Você acha que o SPA, porque veja bem, o SPA é um regime de confinamento, né? Aqui na Bahia tem SPAs, e acho que em vários lugares do país tem SPAs.
que vivem entrando, os pacientes aqui entram na justiça para ir para o SPA, o paciente passa 3, 4 meses no SPA, e o SPA faz uma propaganda contra a cirurgia bariátrica gigantesca. Enquanto o paciente está confinado, está perdendo peso, depois ele volta para o dia normal, o dia a dia normal, recupera todo o peso e termina voltando para a cirurgia. Enquanto isso, ele gastou uma fortuna, o equivalente a 4, 5 cirurgias bariátricas. Eu, antigamente, até mandava alguns pacientes, esses super obesos, para o SPA, mas depois de um tempo, hoje se você der no Google cirurgia bariátrica, a primeira coisa que aparece é clínica de emagrecimento de SPA. E tem alguns que têm a cara de pau de mandar pessoas fazerem propaganda no consultório de cirurgia bariátrica. Aqui na Bahia tem isso. Qual é a sua vivência com isso aí? Me conte aí. Não, a nossa realidade... E pense no preparo pré-operatório de pessoas com obesidade extrema. Não, a respeito do preparo, concordo com o Guilhermino e com o Maurício. É perfeita as colocações que eles fizeram. A respeito do SPA, nós não temos essa cultura de encaminhamento para SPA. Até pelo contrário, os pacientes que nos procuram, é uma minoria, 10%, 15% dos pacientes já foram para o SPA. Já foram para o SPA e eles vêm alvoroçados, porque eles investiram financeiramente, investiram emocionalmente, investiram psicologicamente, nutricionalmente, e eles não tiveram retorno. Então, eles vêm realmente com eles veem isso como a última esperança. Doutor, só o senhor pode me salvar. Isso acaba, de certa forma, complicando, porque nós parecemos o último recurso. Então, e não que o SPA não dê certo para as pessoas que realmente conseguem conceber essa ideia e realmente entram na rotina de um SPA. Nós operamos grande quantidade de pacientes que vieram de SPAs e a experiência para eles não foi boa. O nosso paciente bariátrico é um paciente delicado, é um paciente complexo, e eu não creio, sinceramente, que dentro do SPA o paciente obeso morre. Estou falando do paciente que precisa diminuir 10, 12, 15 quilos. Estou falando do paciente que precisa diminuir 50 quilos, que já está hipertenso, que tem apneia do sono, e vai para lá, muitas vezes sem exame, né? Muitas vezes sem rotina. Em alguns SPAs, talvez os não sérios, que não tem um médico para acompanhar, não tem um multidisciplinar. Então, não adianta servir um grão de ervilha para alguém que saiu recém de uma dieta de 3.000 calorias por dia. Eu penso que é bastante complicado. Esse paciente acaba voltando e ele joga para nós na mesa a sua última esperança, e a gente precisa trabalhar em cima disso. Eu acho que tem poucos sérios, viu? A partir do momento que eles começam a advogar que eles são um substituto da cirurgia bariátrica, que vão fazer as pessoas ficarem magras e que vão judicializar todos os casos para angariar apenas a questão econômica, mudam até de nome, se chamam de clínica, para fugir do nome. Enfim, eu acho que tem poucos sérios. E menos sérios ainda são aqueles que vão ficar criando jogo de palavras para vender uma coisa que não é definitiva, que não trata a doença. A obesidade é uma doença crônica. Não adianta você tratar a doença crônica com um tratamento que dura 2 meses, 3 meses, 6 meses que seja, né? O indivíduo ele tem que ser tratado ao longo da vida, e a cirurgia bariátrica justamente funciona por causa disso. Você implanta de uma vez, você dá uma dose única, mas o remédio fica atuando ao longo da vida, né? Tiago. Mas não estamos aqui falando mal de SPA. Não é a nossa intenção. Eu vou jogar uma bomba no SPA. Esse é o Marquinhos que eu conheço. Mas, Tiago, o Maurício começou a falar aqui, eu vou jogar para você aqui. As pessoas, às vezes, têm medo, as pessoas mais magras, quando a gente fala mais magras, aqueles com MC um pouco mais baixo, de 30, 35, têm medo de operar, porque se comparam com um indivíduo, às vezes, muito pesado, que operou e perdeu 40% do peso, perdeu 60 quilos e tal. E aí o indivíduo que tem 30 a mais fica com medo de operar, porque vão ficar muito magros. Me fale um pouco, fale para eles aí um pouco como é que é a diferença de perda de peso entre um indivíduo que tem baixo e um indivíduo que tem IMC muito alto. Primeiramente, as pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença, como foi falado, 1
de vezes aqui, né? O paciente, o nosso receio é mais que o paciente volte a ganhar peso do que perca demais. As pessoas têm que entender que existem indivíduos, né? A gente não pode comparar um paciente a outro, ou ele se comparar com a comadre, ou com alguém da TV, ou da rede social, ou enfim. Quando você perde porcentagem do excesso de peso. Você não perde, se um super obeso de 200 quilos perdeu 20, 30, 40, 70, 80 quilos, imagina uma moça de 80 quilos e 1,50 m, se ela perder 80 quilos, né, vai sobrar o quê? Né? Então, não é assim que funciona. O nosso corpo é muito inteligente, você alcança um platô e alcança uma saúde, né? Você não vai perder peso demais do que os pacientes, já operei pacientes com IMC menor, e sempre falo para eles, primeiro que o nosso medo maior é de que ele volte a ganhar peso. E o paciente, tanto super obeso, médio obeso ou obeso leve, como você comentou, só vai perder peso de uma forma extrema se eventualmente ele transformar em uma outra doença psiquiátrica que é muito raro de se ver. Então, a cirurgia não vai levar o paciente a definhar, né? É óbvio que ele tem que ser bem trabalhado com uma equipe multidisciplinar, né? Você comentou dos spas, tratamento clínico é difícil, o que mostra estatisticamente que não se compara, porque você não muda alterações, não tem alterações hormonais e metabólicos do paciente. Todo paciente precisa ser bem trabalhado, doença multifatorial. Então, psicólogo, nutricionista, para esse paciente aprender a comer direito, né? Uma boa fonte de proteína. E tem até para pacientes vegetarianos, a gente consegue dar suporte proteico, não é fácil, mas dá suporte de vitamina B12 e tudo mais. Só que ele tem que entender que é uma cirurgia grande, é uma cirurgia do qual precisa um acompanhamento a longo prazo e não só o paciente um super obeso. Então, eu sempre abordo essas questões que eu abordo... Oi. A gente vive fazendo tantos senões em relação a esse acompanhamento a longo prazo. E claro que a gente sempre recomenda mudança no estilo de vida, etc. Mas, na verdade, a maioria dos nossos pacientes fazem um acompanhamento durante algum tempo e depois eles vivem normalmente ao longo da vida e voltam ao ginecologista, como voltam ao cardiologista, como voltam ao urologista. Só que, culturalmente, você tomar remédio para pressão alta a vida inteira é normal, e no cardiologista anualmente. Agora, culturalmente, tratar a obesidade, os pacientes acham que depois que emagrecem, eles estão resolvido o problema dele. Só que nem os cirurgiões, nem os endocrinologistas ainda sabem todos os motivos que causam a obesidade. E então o paciente continua tendo eventualmente erros nutricionais, erros comportamentais, e eu acho que para um paciente que era obeso operar e voltar a ficar obeso, isso é uma frustração bastante grande e se torna um problema. Então, a minha parte, a minha função é orientá-lo e tentar que ele acompanhe pelo menos anualmente comigo. Se isso vai acontecer, já é uma questão do paciente querer fazer. Assim como se ele perder o controle do seu cardiologista, ele pode infartar e, enfim, né? Guilhermino, você acha que o paciente ele controla a longo prazo a sua obesidade, que é a regra, né? Então, vamos falar da regra. Claro que todos os pacientes podem ganhar um pouquinho de peso depois que emagrecem bastante, mas a grande maioria mantém uma estabilidade na sua perda de peso. Aquelas exceções que recuperam boa parte do peso depois de operados e voltam a engordar bastante, essas são exceções. Então, não vamos tratar tanto dessas exceções, vamos tratar um pouco da regra. A minha pergunta para você e para você falar para as pessoas aqui, você acha que as pessoas elas mantêm esse peso perdido durante muito tempo e a cirurgia bariátrica é bem sucedida na maioria das pessoas? Porque as pessoas aprendem a comer e comem melhor ou porque existem mecanismos que fazem esse controle, regulam o peso melhor, regulam a saciedade, a fome? Fala aí para as pessoas o que é que você pensa. Sem dúvida as duas coisas, mas muito mais porque regulam os mecanismos. E assim, eu sempre explico aos pacientes, eu gosto de falar disso, que por que as pessoas não emagrecem? Por que perde 5, 6 quilos e entra num platô e para de perder peso? Porque o nosso... Com dieta. Com dieta. Por que acontece isso? Quando você estuda o mecanismo de obesidade, como funciona o nosso organismo, fica simples de entender. O nosso corpo protege o nosso peso.
Se eu perdi 10 quilos, ele imagina que eu estou em sofrimento. Então, ele começa a ativar alguns mecanismos regulatórios. Ele vai fazer com que eu tenha mais fome, para que eu encontre comida mais fácil. Se a gente pensar 10 mil anos atrás, isso foi muito útil. Vou te dar mais fome para você encontrar comida. Quando eu encontrar comida, ele vai reduzir a minha saciedade para que eu consiga comer mais e ele vai também tornar o meu músculo mais eficiente. Ou seja, aquela mesma caminhada que eu dou todos os dias, agora eu vou gastar menos energia. Então, eu vou ter mais fome, menos saciedade e vou gastar menos energia. E é por isso que a gente entra no platô. O que a cirurgia bariátrica faz? A cirurgia bariátrica, de uma maneira mais simples, ela faz com que o corpo esqueça aquela marca registrada lá dos 120 quilos, ela baixa essa marca. Ela baixa o que a gente chama de set point de gordura. O quanto o seu corpo quer defender aquele peso. Aí, como é que a cirurgia faz isso? Através de vários mecanismos de neuroregulação, mecanismos neurais, e através de mecanismos hormonais. A gente fala muito, a gente acha muitas vezes, os pacientes principalmente, que a obesidade é uma escolha. A obesidade não é uma escolha, obesidade não é falta de força de vontade, obesidade não é preguiça. E a sociedade precisa ver mais como dessa forma. Obesidade é uma doença, como qualquer outra, crônica, como foi dito aqui, que não tem cura, mas tem um controle excelente de longo prazo com a cirurgia para a gigantesca maioria dos pacientes. Perfeito, excelente resposta, obrigado. Maurício, uma mineira aqui, Mr. MG, Miss e Mr. MG. Eu tinha 162 quilos, tem um ano que fiz, e só perdi 40 quilos. É normal? A pessoa operou, tinha 162, era bem pesadinho, só perdeu 40. Individualizar perguntas, né, Marco? É sempre uma questão. Né? Mas eu quero dizer que não, então vamos fugir dessa individualização e vamos falar assim, como é que são as expectativas? Tem pessoas que perdem, o que influencia a perda de peso de cada pessoa? E seja É isso que eu ia dizer. Primeiro, vamos colocar e não individualizar nessa pessoa, mas falar no grupo de pacientes. O que se espera dos pacientes com a operação, na grande maioria dos pacientes, e foi isso que determinou o sucesso da cirurgia bariátrica, onde a gente está agora. É uma expectativa de perda de peso do paciente a longo prazo. O emagrecimento ele vai ocorrer em velocidades variadas ao longo dos 2 anos subsequentes à operação. Nesse ambiente, há formas de potencializar esse emagrecimento e que o paciente é orientado, e a importância da equipe multidisciplinar nessa fase inicial, eu concordo com o Marcos, na fase inicial, porque a longo prazo o doente volta para a sua vida normal, a fase inicial o que a gente faz é ensinar esse paciente como cuidar da operação. A gente espera que esse paciente, ao final de 1 ano e meio, tenha perdido aproximadamente 50%, ou melhor, 80% do seu excesso de peso, que é bastante importante. Metade disso nos primeiros 6 meses. Lembrando que o paciente de alto IMC, que é essa paciente, eu falei no início, tem que ter as expectativas adequadas ao seu caso. O emagrecimento é mais lento, a capacidade física é menor, então esse paciente não consegue atividade aeróbica precoce. O emagrecimento é mais lento porque esse paciente tem muito peso a perder e proporcionalmente não é idêntico a um paciente de IMC menor, mas já é o impacto metabólico dessa perda, 40 quilos no 160 que ela tinha, já impõe mais de em torno de 30% da perda de peso, e o impacto metabólico dessa perda de peso é eficiente em as comorbidades e o risco de mortalidade da operação. Então, na verdade, quando a gente fala que essa discussão do superobeso ela deve ser anterior à cirurgia, é que a gente adequa a sua e é essa questão que a gente tem que deixar de mensagem aqui para os doentes. Todo paciente operado, eu tenho aí tem benefício
benefícios da operação, conseguem melhorar o seu estado metabólico, conseguem melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida no pós-operatório a longo prazo. O importante é discutir com o cirurgião e com o cirurgião, a gente tem certeza que você vai encontrar uma escolha produtiva no seu caso atual. E você aí vai ficar feliz e satisfeito com o resultado dos nossos pacientes. Perfeito. Luciano, a gente está quase terminando, passou rápido demais hoje, hein? Mas responda para a gente aí rapidamente, em que casos o paciente superobeso não deveria ser operado? Você tem alguma situação? É uma questão bem complexa de responder. Porque não deve operar ou que... Não, eu penso que o paciente muito grave, o paciente superobeso, o paciente acima de 50, de 60, primeiro eu acho que ele tem que ser tratado prospectivamente para montar uma estratégia cirúrgica para esse paciente. Seja preparado. Sim. Eu penso que o paciente deve ser bem preparado. A cirurgia no paciente superobeso é uma cirurgia especial. Eu acho que é uma cirurgia que precisa ser individualizada. Nós temos um paciente de 60 quilos por metro quadrado, que tem uma apneia do sono obstrutiva gravíssima, precisa ver se adequar do CPAP durante um tempo, vai precisar de uma fisioterapia no pré-operatório, vai precisar pelo menos reduzir 10%, talvez, se possível, para que tenha um tamanho de fígado diminuído, porque tem uma complacência abdominal, um paciente que vai precisar diminuir um pouco as comorbidades. Por quê? Porque esse paciente ele tem um risco enorme de morbimortalidade clínico. É um paciente que tem uma chance de mortalidade doméstica. A doença é muito maior, não é verdade? É claro. Então, se nós trouxermos o risco da operação, do risco da cirurgia para esse paciente superobeso, fazer com que ele e a família entendam que ele tem um risco muito maior do jeito que ele está, sim, esse paciente ele pode entrar dentro do protocolo, o protocolo da clínica tem que ser muito, muito sério, ou seja, esse paciente ele tem que ser enquadrado, ele precisa entender, ele precisa passar por um processo um pouquinho mais longo de adequação, né? Adequação é uma palavra importante para ele ser reinserido à sociedade de uma forma completa. Nós não podemos entrar na vida de um paciente desse para piorar a vida dele, nós precisamos melhorar. Mas ele sabe que ele entenda que ele é corresponsável com o resultado da sua cirurgia. Então, eu penso que não há uma contraindicação absoluta para o paciente superobeso ou super-obeso, desde que ele entre num protocolo sério, seja analisado criteriosamente, visando todos os aspectos, inclusive o aspecto operatório. Ok. Maurício, o paciente com índice mais magro, ele é um indivíduo mais difícil, mais fácil de ser operado ou não tem nenhuma coisa com a outra? Marcos, eu já me debrucei sobre isso em literatura. Não há uma relação muito clara entre dificuldade cirúrgica e IMC. Não há. Não há. O que há é características especiais, em especial o tamanho de fígado. Isso sim um determinante. Eu queria pedir perdão a você, uma observação ao que acabou de falar o Luciano, que eu me bato muito com a informação ao paciente. O paciente superobeso, com a cirurgia robótica, a gente está muito à vontade nesses doentes, a gente melhora muito a possibilidade de cirurgia, mas o principal, tem que saber que a decisão de técnica cirúrgica pode ser alterada durante a operação em função dos achados pré-operatórios, para que isso não seja uma surpresa com a qual você tenha que... O paciente tem que entender que o tratamento dele pode ser estagiado. Então, ele pode fazer uma galectomia vertical por opção na cirurgia, ou pode fazer um staged bypass, que é uma cirurgia parcial para depois ser corrigida, mas eu me bato muito na informação ao paciente, e isso, nesses doentes superobesos, deve ser falado. Ótimo. Falando só rapidamente, Tiago, a técnica cirúrgica faz diferença no índice de massa corporal mais alto ou mais baixo? Você usa esse fator peso como um fator que te direciona para escolher a cirurgia? Está mutado você. Não, o IMC não é fator determinante para a escolha da técnica, e sim
o perfil do paciente e as comorbidades, né? Isso, inclusive, muitas vezes veio de colegas clínicos, pacientes para mim, eu estou encaminhando o paciente, mas esse é para fazer uma HC vertical porque ele não é muito gordo. Não é assim que funciona, né? A gente tem que avaliar comorbidades, avaliar a técnica cirúrgica, se ele tem cirurgias prévias abdominais. Eu faço muito mais bypass do que gastrectomia vertical, mas as duas técnicas são as homologadas e oficiais. Tem outras mais oficiais, mas caíram de certa forma em desuso ou estão menos usadas, mas eu não seleciono o paciente pelo peso, sim comorbidade, comportamento alimentar para mim é uma questão, também perfil de idade é uma coisa que me ajuda a escolher a técnica. Então, Marcão, respondendo diretamente, eu faço ou HC vertical ou bypass, pensando nas comorbidades e comportamentos do paciente. Obviamente, como o Maurício falou, às vezes a gastrectomia vertical pode ser, num super obeso, pode ser uma ponte para uma segunda cirurgia, né? Apesar que os trabalhos mostram que uma segunda cirurgia depois não tem muito, a perda de peso não é tão maior assim. Mas lembrando, é isso aí. A gente vai acabar o nosso tempo. Eu quero que vocês se despeçam aí do Instagram e a gente volta só para mais uma última rodada de perguntas no Facebook. Vai lá, Maurício, faz aí da sociedade, se despede de todos. É um prazer participar desse Body Life da nossa sociedade. É uma sociedade que se caracteriza por isso, cirurgiões generosos, querendo participar das atividades da sociedade. Nós queremos que nossos pacientes se sintam acariciados com o empenho de todos nós em levar informação boa para vocês. Procurem seus cirurgiões, procurem o selo da sociedade no seu cirurgião. Isso é uma garantia de que você vai receber um tratamento adequado à sua doença. E procure a cirurgia, não há dúvida. Cirurgia bariátrica e metabólica é a solução para os pacientes que não conseguem controlar o seu peso. Obrigado, pessoal. Boa noite, vocês no Instagram. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, vamos só mais uma última rodada de perguntas para o pessoal do Face, que sempre tem esse privilégio, mas a gente também vai encerrar, tá bom? Na verdade, não vou nem fazer uma rodada de perguntas. Vou fazer uma única pergunta para o Guilhermino e depois cada um faz alguma observação final sobre o que quiser fazer. Guilhermino, tem uma pergunta aqui sobre Covid-19. A gente está vivendo uma pandemia aí que tem uma série de peculiaridades, mas você acha que hoje, no momento atual, é tranquilo operar a cirurgia bariátrica? Eu me debrucei bastante sobre a literatura quando começou a pandemia, quando foram surgindo mais artigos científicos e estudos sobre isso. E uma pergunta que eu recebia muito na rede social era: doutor, eu sou fator de risco porque sou operado? E a resposta categórica é não. O paciente que fez bariátrica, primeiro, é um paciente que tem uma imunidade melhor do que tinha antes da obesidade. Então, esse é um ponto interessante que é muito questionado em relação à Covid. Já respondeu esse ponto aí, então eu vou passar o outro ponto para outro. Porque tem muitas nuances, mas esse foi ótimo você tocar no assunto, para as pessoas entenderem que, pelo fato de terem sido operadas por cirurgia bariátrica, elas não estão no grupo de risco de Covid ou Covid grave. Ao contrário, elas estão mais protegidas, né? Maurício, hoje os hospitais estão preparados especificamente para fazer cirurgia bariátrica e, ao mesmo tempo, os pacientes estarem tranquilos em relação ao Covid? Bom, Marcos, aqui no Rio, a gente criou lá na São Vicente, onde eu coordeno lá o grupo de metabólica, o conceito do hospital sem Covid. Aqui na São Vicente não é um conceito, é um fato. Como a Redditor tem 3 unidades aqui na Zona Sul, nós elegemos o Copador como hospital para receber Covid, Copstar também, mas a São Vicente ficou totalmente poupada. Isso significa que o paciente, ao chegar no hospital, tem uma emergência fora do prédio do hospital, se ele tem sintoma infeccioso respiratório, ele já entra na ambulância e vai ao Copador. Toda a equipe do hospital ou já teve a doença ou foi treinada, isso vem desde o maqueiro até a enfermagem, e tanto os médicos quanto os pacientes e acompanhantes são testados 3 dias antes da operação com o SWAB e quarentenados a partir daí para fazer a cirurgia. Eu estou operando desde o final de maio
gente tem aí, nesse período, uns 80 casos operados sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Não é o único caso. Nós temos os outros hospitais que fizeram linhas de cuidado com proteção de Covid. E aí eu coloco para todos vocês aqui, eu não tenho a mesma convicção como tenho na São Vicente, mas tenho operado pacientes nesses hospitais. São hospitais que reservaram um andar, são hospitais onde eu não tenho a mesma convicção sobre o corpo de enfermagem, já que são hospitais grandes e têm um turnover alto de funcionário, mas os pacientes também são testados assim como a equipe. Também não tive nenhum problema nesses hospitais. Portanto, eu acho que sim, desde que cuidados sejam tomados, nós devemos voltar com as operações, o adiamento das operações. Eu não sei por que esqueceram que o nosso doente é de alto risco para todas as doenças em função da obesidade. Nosso doente é o doente que tem mais embolia. Aí eu vou voltar e pronto, já vou emendar também para passar para o Luciano isso aí. Luciano, Então por que o nosso obeso, nosso paciente com obesidade grave, ele é um paciente de alto risco para ter formas mais graves de obesidade? Você podia explicar para as pessoas em linhas gerais, brevemente, isso aí? Tu disses para o Covid-19? Sim. Sim. Eu gostaria de fazer uma consideração já usando dois extremos. Falando de extremos, né, já que nós estamos hoje falando sobre extremos, eu vou falar de dois extremos, que é a adolescência, e foi muito bem conversado a respeito da adolescência, né, do obeso adolescente ou da cirurgia bariátrica na semana passada, na live da semana passada. E também gostaria de fazer uma consideração ao paciente idoso. São dois extremos de idade, são dois extremos de obesos, e nós estamos falando de problema, de doença. Até anos atrás, quando nós éramos crianças, esse grupo, o Thiago não faz parte dele, o Guilhermino também, mas nós éramos tratados pelos nossos pais para ficarmos gordinhos, porque o gordinho se defendia mais de doença. E os nossos avós nos davam bastante arroz com feijão e carne para nós ficarmos gordinhos e nos defendermos de doenças. Hoje é o contrário. Hoje nós precisamos que o adolescente ele fique magrinho, porque senão ele fica doente. E ele pega Covid e ele morre de Covid. Por outro lado, nós temos o paciente idoso, e o paciente idoso considera-se, né, conforme CFM, a Organização Mundial da Saúde, acima de 60 anos. E nem falo do acima de 60, porque ele está dentro do limbo para liberação, conforme a Agência Nacional de Saúde. Mas e o paciente de 65? O paciente de 65 anos, obeso, é um paciente de alto risco para a Covid-19. E como é que nós devemos manejar esse paciente? É um paciente que é um indivíduo que produziu muito para a nossa sociedade, trabalhou muito pelo Brasil. Agora ele é paciente de risco, ele é obeso, ele precisa isolar, ficar em casa, e não é um paciente, é um paciente a princípio de exclusão para nós colocarmos no bloco cirúrgico. Como manejar? Nós estamos falando de dois extremos que têm um risco grande, porque o paciente obeso por si, ele tem um risco maior de contaminação pela SARS-CoV-2. Se nós pensarmos que as mães que são obesos, que engordaram muito durante a gestação, têm 50% a 80% de chance de ter um filho obeso, daqui 6 anos, esse paciente tem 50% de ser um obeso adulto. E o obeso adulto hoje é um paciente de risco para a Covid-19. E não há muito mais o que pesquisar. Por quê? Porque isso está caracterizado. Tá? Isso é exatamente assim. Então, o que eu penso? Minha resposta final: o paciente obeso tem um risco enorme para a Covid-19. Nós recomendamos, sim, com todos os cuidados e protocolos dos hospitais, levar esse paciente para uma cirurgia segura, se é que nós podemos falar assim. Cirurgia segura, tirar esse paciente o mais rápido possível, isolar ele em casa por 14 dias, receber ele com mais saúde, conforme falou o doutor Guilhermino, mais tarde no consultório. Obrigado. Bom, eu vou me despedir de todos, obrigado a todos, e vou deixar o Thiago fazer as considerações finais em relação a extremos de peso e cirurgia bariátrica, e, ao mesmo tempo, encerrar o nosso Bari Live. Ele que sempre, normalmente, abre e fecha, ele vai fazer esse papel de novo. Primeiro, agradecer, já me despeço, mas as considerações finais, as pessoas têm que entender, uma vez por todas, foi citado 1000 vezes, que a obesidade é uma doença e o tratamento cirúrgico hoje é o melhor tratamento que existe para a obesidade. Talvez no futuro surja alguma droga milagrosa que funcione, como foi o omeprazol, né, e as gastrectomias, mas os inibidores, ranitidina, né? Mas
talvez surja alguma coisa, mas hoje, para a obesidade, toda ela, além do tratamento clínico, melhor cirúrgico, os trabalhos mostram isso, os clínicos têm que entender isso, a população tem que entender isso. E tem trabalhos americanos mostrando que até economicamente a cirurgia é melhor do que o paciente obeso. Então, mesmo que você se patrocine, a cirurgia vai ser benéfica para você. Calcula quanto se usa de medicamento por mês. Se você calcular isso em 5, 7 anos, você paga uma cirurgia bariátrica pensando em quem não tem convênio ou não tem um aporte diferente que esse. E entender que hoje a cirurgia bariátrica é extremamente segura, né? Os níveis de complicação e óbitos em mãos de pessoas que sabem o que estão fazendo, a maioria dos titulares da sociedade e outros, é muito baixo. Então, é muito mais perigoso estar obeso e ser obeso do que qualquer cirurgia bariátrica. Então, eu sou muito a favor da cirurgia, inclusive em MCs extremos, mas cada caso é um caso, tem que ser avaliado e tem que ser procurado um profissional que saiba o que esteja fazendo e num ambiente seguro. Queria agradecer, Marcão, e agradecer a todos que estão aqui, foi uma honra estar com vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite. Aguardo vocês aí semana que vem, 20 horas, no novo Bari Live. Tá? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os colegas, amigos. Valeu. Obrigado. Bom resto Boa de noite a semana. todos. Um grande abraço. Sou a Miriam, tenho 3 anos e 10 meses. Eu sou o Luiz e tenho 4 anos. Eu sou a Vilma, eu tenho 3 anos. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 3 anos e 4 meses. Há 9 anos fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Meu médico me indicou a cirurgia metabólica. Além de controlar o açúcar, ainda melhorei a pressão, o colesterol e de quebra perdi peso. Olha, nasci de novo.